Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Estamos a iniciar a nossa caminhada do Advento. Às vezes parece que nós já sabemos tudo, até o que será dito, o que será cantado. Isto pode ser interessante, mas também pode gerar em nós um certo distanciamento das verdades divinas por já estarmos tão habituados. A questão é, será que nós damos de facto o devido valor à chegada de Jesus até nós? Será que nós celebramos a vinda de Jesus até nós com o desejo, o anseio que Ele venha novamente? Nada melhor do que compreender quem éramos, quem somos e para onde vamos. Jesus só faz sentido para quem percebeu que, sem Ele, a sua vida não tem qualquer tipo de direção. A graça de Deus só nos anima espiritualmente quando reconhecemos a desgraça em que nós nos encontrávamos. Então, o título da mensagem de hoje é A Graça na Desgraça. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7. Se nós olharmos para o livro de Gênesis, podemos ver como tudo começou, incluindo a criação do homem, Adão, e da mulher, Eva, no jardim do Éden. Deus tinha-lhes dado tudo o que eles precisavam para viver, incluindo comida e bebida. Nada, rigorosamente nada, lhes faltava. Havia, porém, uma única coisa que lhes estava vedada, que lhes estava proibida. E nós podemos ver isso no capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Reparem nas palavras, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Adão e Eva, até este momento, capítulo 3, viviam em perfeita paz e comunhão com Deus. Shalom. Contudo, havia alguém que estava incomodado. Vamos então agora ler o capítulo 3, versículo 1, o texto de hoje. Mas a serpente, mais astuta, a ideia no original é enganadora do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha criado, disse à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Reparem nas palavras. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Então, como é que a serpente tentou Adão e Eva? Distorcendo, manipulando a palavra de Deus. Reparemos, Deus tinha dito claramente que não podiam comer de um fruto de uma única árvore. Contudo, a serpente perguntou: é verdade que Deus disse que não podiam comer de nenhuma árvore do jardim? Satanás, e apenas aqui uma curiosidade, é o termo hebraico, o diabo é o termo grego, mistura o que Deus disse com o que ele nunca afirmou para semear a confusão. Mistura a verdade com a mentira. E fala de forma traiçoeira, numa pergunta que parece inocente, parece até humilde, mas que na verdade ela está carregada de malícia. Se pararmos para refletir sobre a nossa própria vida, quantas vezes não fazemos perguntas que no fundo são tentativas subtis de contornar a verdade? Tais como: será realmente verdade isto que a Bíblia diz? Será mesmo verdade? Será mesmo pecado nos dias de hoje? Não seria para aquela época específica? Será que Jesus ressuscitou? Será que ressuscitou mesmo ou ressuscitou nos nossos corpos? Talvez Deus não saiba todas as coisas. Talvez Deus não saiba nem sequer cuidar de mim. Com isto quero-vos dizer que há espaço na nossa vida para dúvidas legítimas, a ponto de podermos dizer: eu aceito pela fé porque a minha razão ela não entende. No entanto, nós nunca devemos colocar em causa a verdade de Deus, nem alterá-la. Caso contrário, conforme Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, nós corremos o sério risco de sermos considerados anátemas.
A serpente então agiu com astúcia e maldade, porque o diabo não tolera a obediência a Deus, porque isso incomoda-o profundamente. Como é que reagiu Eva? Versículo 2 e versículo 3. Respondeu-lhe a mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem lhe tocareis. Nem lhe tocareis, para que não morrais. Há um provérbio que diz: quem conta um conto acrescenta um ponto. E foi isso que aconteceu com Eva. Se repararmos bem, Eva acrescentou que nem sequer podiam tocar no fruto, quando Deus tinha dito apenas que eles não podiam comer. No entanto, apesar disso, conseguiu resistir à tentação. Contudo, continuou a sua conversa agradável, talvez de amigo ou de amiga com a serpente. Se olharmos para a nossa própria vida, veremos que muitas vezes nós conseguimos dizer que não na primeira vez, quando a tentação chega. Contudo, se nós continuarmos a dialogar com quem nos tenta pecar ou tenta fazer com que nós pequemos, a probabilidade disso acontecer é bem maior. Vamos ver, versículo 4 e versículo 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Pois Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então a serpente já não se limita a questionar agora. Agora afirma o contrário, precisamente o contrário das palavras de Deus, distorcendo o que ele disse. Vocês não vão morrer, quando Deus disse que eles iriam morrer. Porque se comerem o fruto, vocês serão como Deus. O tentador estava a persuadir Eva, adulterando as palavras de Deus, ao prometer-lhes algo impossível. Vocês vão ser como Deus. E dizendo uma mentira, vocês não vão morrer. Esta é a essência do pecado. É uma afirmação de que eu sou o Deus da minha vida, porque eu sou como Deus. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então a mulher, ao dialogar com o tentador, percebeu que o fruto era agradável aos olhos e que lhe oferecia a possibilidade de ser como Deus. Foi seduzida pelo pecado. Além disso, ela própria levou Adão a pecar, embora o homem nunca tenha sido inocente nesta história. Este é um ponto importante. O pecado é atraente. O pecado parece saboroso. E quando não se tem cuidado, ele torna-se pessoal e também transmissível. E é um outro aviso para nós. Nós não devemos dialogar com quem nos tenta. E muitas vezes a voz da tentação não vem de fora, mas ela nasce do nosso próprio coração, levando-nos a pensar algo como: eu sei que é errado pensar naquela pessoa, porque eu sou casado, mas e se eu ficasse com ela? Como é que seria? E começamos a dialogar com o nosso próprio coração como se não houvesse nenhum problema. Precisamos de pôr fim aos diálogos com as tentações. Precisamos de colocar um fim aos diálogos com o tentador. Nestes momentos, a oração, a palavra de Deus ou o louvor serão sempre a melhor resposta para momentos de tentação. Agora, qual foi a consequência do pecado? Vamos ver o versículo 7 e o versículo 8. Então, abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então reparemos no texto. O pecado gera vergonha entre as pessoas. Adão e Eva até então não tinham nada que esconder, nem entre si, nem em relação a Deus. Andavam livres no jardim, com a cabeça erguida, um perante o outro e, acima de tudo, com Deus. A promessa da serpente de que seriam como Deus não se cumpriu. Porquê? Porque Deus não tem vergonha de ser quem é,
nem de estar na presença de quem quer que seja, porque Deus é perfeito. Só se esconde quem tem alguma coisa imperfeita na sua vida. Se nós olharmos para a nossa própria vida, podemos perceber como o pecado tem a capacidade de trazer vergonha. Eu, por exemplo, eu posso ceder o meu telemóvel aos meus filhos porque não tenho nada para esconder, porque quando eu tiver receio de lhes mostrar, seja o que for, posso ter algumas conversas de foro pastoral e aí eles não têm acesso, mas só esconde quem tem realmente alguma coisa para se envergonhar. Por exemplo, quando eu peco contra a minha esposa e contra Deus, a minha intimidade com eles será afetada. Sinto até vergonha de orar com a minha esposa quando peco com ela, ou pedir, inclusive, perdão a Deus porque sinto vergonha. No entanto, estes momentos de confissão são fundamentais, pois a humilhação que vem da confissão de pecado traz consigo a graça do perdão. A humilhação que vem da confissão do pecado traz consigo a graça do perdão. Temos sentido vergonha de orar devido ao nosso pecado? Temos sentido vergonha de estar com Deus e com as pessoas devido ao nosso pecado? Nós hoje já não nos escondemos com folhas, mas escondemos-nos muitas vezes da comunhão com as pessoas devido ao nosso pecado. Agora, o que aconteceu com Adão e Eva? Será que as palavras de Deus se cumpriram? Ou as da serpente? A primeira promessa ela já tinha falhado, de serem como Deus. Agora vamos ver se falhou também na segunda, sobre a morte. Versículo 9 até o versículo 13. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo. Até então nunca tinha existido e escondi-me. Versículo 11, Deus perguntou: quem te fez saber que estavas nu? Comeste a árvore que te ordenei que não comesses? Versículo 12, o homem respondeu: a mulher que me deste por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: o que é que tu fizeste? E ela respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Então Deus faz perguntas a Adão e Eva, não porque não soubesse as respostas, mas para confrontá-los antes de os poder acusar. Estava também a dar-lhes a oportunidade do arrependimento e ao mesmo tempo a mostrar-lhes que as promessas da serpente, elas eram mentirosas. E que resposta é que deram a Deus, Adão e Eva? Vamos ver. Adão respondeu: a culpa foi da mulher e da mulher que tu me deste. Ou seja, ele não se via como responsável. Quando o arrependimento não vem, a pessoa não se sente responsável. Quanto muito pode se sentir triste ou com remorsos. Ele atribuía a culpa a quem? À mulher. Porque para ele tinha sido Eva quem o tinha levado a pecar. Inclusive, reparem novamente no texto, teve a ousadia de dizer que foi a mulher que Deus lhe deu. Como quem diz que a culpa de ele ter pecado tinha sido, na verdade, de Deus, porque ele é que lhe tinha dado aquela mulher que o levou a pecar. Logo, eu, Adão, não sou culpado. Obviamente que Adão foi tão responsável como Eva pelo seu ato. Eva seguiu o mesmo caminho, dizendo que a culpa tinha sido de quem? Dela? Não, da serpente. Porque ela é que tinha enganado. Olhamos para estas palavras e nós poderemos pensar foram realmente miseráveis. Adão e Eva são uma vergonha. Envergonham-nos. No entanto, será que nós não somos assim quando arranjamos desculpas para os nossos próprios pecados? Quantas vezes não dizemos a culpa não é minha, a culpa é do meu passado. O meu passado é que me levou a pecar. Não é minha, a culpa é do meu passado. Ou se eu tivesse as coisas que preciso, talvez não tivesse pecado. Logo, a culpa é tua, Deus, porque não me dás o que eu preciso. Então eu preciso de pecar. Eu não sou feliz, logo eu preciso de pecar. Ou esses mandamentos de Deus nos dias de hoje já não fazem sentido. Eu sou o dono da minha vida e altero a palavra conforme me aprouver. Porque se eu tiver a última palavra sobre o que é válido e o que não é para os dias de hoje, eu estou a ser Deus.
eu estou a ser o dono, eu estou a ser o autor da palavra do Senhor. Então, Adão e Eva tinham toda a liberdade, tinham apenas uma limitação. Isso revela que, muitas vezes, nós focamos-nos mais naquilo que nós não devemos fazer, o pecado, e pouco no que realmente nós podemos fazer. Parece que nós cristãos tudo nos é vedado. Às vezes os adolescentes, jovens, crianças, parece que a nós é tudo proibido. Não podes. Quero-vos dizer que há tanta coisa que nós podemos fazer, muito mais que nós podemos fazer. Nós precisamos é de encontrar satisfação em Deus e perceber aquilo que Ele tem para a nossa vida, para sermos pessoas felizes por estarmos em comunhão com Deus e com as pessoas sem nos envergonhar. Agora, Adão e Eva fizeram o que fizeram. Será que havia esperança para o que tinha acontecido? Será que Deus ia manifestar a sua graça nesta desgraça com a chegada do pecado? Adão e Eva não resistiram aos desejos da carne. Eles queriam comer. Aos desejos dos olhos. O fruto era agradável aos olhos. E à soberba de quererem ser como Deus. Agora, como é que Deus reagiu à falta de arrependimento? Versículo 14 e versículo 15. Disse o Senhor Deus à serpente: visto que fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendente dela. Ele te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, no versículo 14, Deus condena a serpente, não apenas pelo seu papel na tentação, mas por andar sempre em confronto com o próprio Deus. Considera-a maldita entre todos os animais, o que nos leva a imaginar, e apenas a imaginação, que antes da queda, talvez a serpente não tivesse a aparência repulsiva que hoje nós associamos à cobra. O castigo de rastejar sobre o ventre e comer o pó simboliza algo maior do que uma mudança física. Aponta para a humilhação da próprio diabo, Satanás, e a total submissão de Satanás à autoridade de Deus. É pó. Mas a história não termina aqui. Versículo 15. No versículo 15, Deus faz uma promessa poderosa. Há quem diga que é o proto-evangelho, o primeiro evangelho da Bíblia que nós encontramos, que diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este, então, é o início de uma luta espiritual entre o bem e o mal, uma batalha que se vai desenrolar ao longo da história bíblica. Quem é este descendente da mulher de quem surgiria a vitória? Ele viria da linhagem de Eva para confrontar Satanás. E a promessa é clara: ele será derrotado. Satanás será derrotado. Quando nós lemos ele te esmagará a cabeça, perceberemos que haverá alguém que destruirá completamente o poder de Satanás, retirando-lhe toda a autoridade sobre a humanidade. Mas a vitória dessa pessoa que se consumou na cruz não foi sem dor. Reparem, tu lhe ferirás o calcanhar, que aponta para um sofrimento temporário de alguém na cruz. Um sofrimento passageiro que trará uma vitória eterna. Esta passagem não é uma simples história cheia de fantasia ou muito menos de alegorias. Ela antecipa de forma gloriosa o Evangelho ao mostrar-nos que nesse descendente nós vamos encontrar a vitória sobre o mal, a vitória sobre o pecado. Se nós repararmos a bondade de Deus ao prometer salvação, ela é vista antes da sentença dada ao ser humano. O que é que isto mostra? Isto é graça, dom imerecido. Isto é graça na desgraça. Logo após a derrota, a graça revelou-se mais forte, porque a graça de Deus é sempre maior do que qualquer pecado que nós tenhamos cometido. Então, na desgraça houve graça. Nas trevas nasceu a luz.
E a sentença, se nós olharmos para os versículos seguintes, ela foi dada. Se olharmos apenas para a parte espiritual, Adão e Eva receberam o castigo da morte que Deus tinha prometido e que Satanás tinha dito que não era bem assim. A morte física, porque a partir daí todos os que nascem morrem. E não era para ser assim. Em segundo lugar, a morte espiritual. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Agora, haverá solução para esta morte? Uma das marcas de nós estarmos espiritualmente mortos é que a serpente já não precisa de falar-nos diretamente para que pequemos. Todos nós já nascemos com o desejo de pecar. Nós temos crianças lá embaixo com 2 anos. Quem é que as ensina a mentir? A ser egoístas, a não partilhar o brinquedo. A minha filha tem muitos brinquedos lá em casa. Há brinquedos que ela já não lhe pega. Não é a Raquel. A Raquel acho que já não tem brinquedos. Mas a Isabel tem lá várias bonecas em casa. E há muitas que já não pega há 2 ou 3 anos. Mas se chegar lá a Maria e disser que quer aquela boneca, para a Isabel aquela boneca já é a maior de sempre. Quem é que lhe ensina? Acham que sou eu e a Filipa a dizer: Isabel, se vier aí a Maria, diz que aquela boneca é muito importante, está bem? Ninguém lhes ensina isto. Então a serpente já não precisa de fazer o trabalho dela, apesar de ainda o fazer, porque nós já nascemos pecadores. Agora, quem será este descendente prometido por Deus, aquele que iria até à cruz por nós? Quem será a pessoa que dará vida aos que estão mortos espiritualmente? Essa pessoa tem um nome acima de todo o nome. Essa pessoa é Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido. No entanto, era preciso que Jesus vivesse uma vida perfeita no nosso lugar. Será que o fez? Será que Jesus também foi tentado, tal como Adão? É importante relembrar que Adão e Eva não resistiram aos desejos da carne, dos olhos e ao desejo do poder. Vamos agora abrir as nossas Bíblias em Mateus 4, 1-11. Vamos ver quando Jesus foi tentado. O que é que aconteceu? Relembrar que Jesus estava há 40 dias sem comer. O seu corpo estava no limite. Vamos ver então agora o texto, Mateus 4, versículo 1, versículo 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, perante uma necessidade, o tentador, aproximando-se, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não te tropeçares em alguma pedra. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Versículo 11. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então Jesus, no deserto, no limite das suas forças, ele passou também por 3 tentações. Vamos ver a primeira tentação. Relembrar, Adão e Eva tinham tudo ao seu alcance, nada lhes faltava, exceto um fruto de uma árvore. No entanto, Jesus, mesmo a passar fome, ou seja, não tinha acesso a qualquer tipo de alimento, não cedeu à tentação da carne. O diabo tentou, disse, transforma as pedras em pães. E na sua resposta ao diabo, Jesus usou a palavra de Deus, citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus ensina-nos que a vida não se resume aos nossos desejos, mas aos desejos que honram a Deus. Por isso ele confiou totalmente na providência de Deus. Adão e Eva caíram porque não cederam aos desejos da carne.
Jesus manteve-se firme porque sabia que o cuidado de Deus por ele se iria manter. Será que nós temos o mesmo desejo de honrar a Deus quando somos tentados? Eu sei que isto não está certo. Eu vou responder com a palavra de Deus. Eu quero viver à imagem de Deus, porque Deus enviou o seu Filho Jesus para dar a sua vida por mim e eu, como forma de gratidão, eu vou querer honrar a Deus. Se assim for o nosso desejo, nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para nós não pecarmos contra Deus. É a verdade que nós encontramos em Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Antigamente tínhamos memória. Eu digo antigamente tínhamos memória porque hoje em dia parece que já nascemos quase sem memórias porque temos tantos auxiliares que nós perdemos a capacidade de memorizar. Mas é fundamental nós memorizarmos. Em tantos momentos difíceis da nossa vida, às vezes o Espírito Santo vem nos lembrar de um texto bíblico, de um coro importante para aquele momento e nós precisamos ter memória cheia da palavra do Senhor. A segunda tentação que nós vimos aqui de Jesus, e tudo idêntica também a de Adão e Eva. A serpente tentou Adão e Eva a serem como Deus e eles não resistiram. No deserto, o diabo tentou Jesus a mostrar que ele era como Deus, desafiando-o a lançar-se do pináculo do templo, que, segundo o historiador Joséfo, teria cerca de 135 metros de altura. Para termos uma ideia, seria um edifício com 45 andares. Ou seja, o diabo tentou Jesus a fazer uma demonstração pública e poderosa da sua identidade, para se poder exibir diante dos outros. Reparem, o diabo usa a palavra de Deus aqui e cita Salmo 91, versículo 11 e 12. Contudo, também distorce a palavra do Senhor, porque este Salmo de 91, versículo 11 e 12, é falado sobre confiar em Deus e não sobre tentar a Deus. Por isso, Jesus coloca as coisas no sítio certo e cita novamente Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, afirmando que ninguém deve tentar a Deus. Adão e Eva desejaram uma autoridade maior e, ao fazerem isso, levou-os à vergonha e à condenação. Jesus, por outro lado, escolheu servir a Deus e, ao fazer isso, recebeu autoridade que está acima de todo o nome, mostrando uma forma plena e visível que ele e o Pai são um. Jesus não precisava daquelas demonstrações, porque ele e o Pai são um. Terceira tentação. Adão e Eva foram tentados por um simples fruto que era extremamente agradável aos seus olhos. O diabo, por sua vez, tentou Jesus oferecendo-lhes todos os reinos deste mundo. E pode fazer isso porque, segundo João 12:31, ele é o príncipe deste mundo. Jesus não se deixa assim vender por todos os reinos deste mundo. Jesus ensina-nos a viver. Então Jesus não se deixou vender por todos os reinos deste mundo e nós deixamos-nos vender às vezes por ninharias. O diabo ofereceu tudo em troca de apenas uma coisa: queria a adoração de Jesus. Isto revela o que o diabo mais deseja: adoração. Todo o pecado é uma adoração ao diabo. Como é que respondeu Jesus? Mais uma vez, usando a palavra de Deus, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Enquanto Eva dialogou com o tentador, como se este fosse um amigo, Jesus sempre respondeu com a palavra de Deus. Não deu crédito ao tentador. E ao resistir ao diabo com a palavra, Jesus mostrou o poder da verdade divina. E o diabo, o que aconteceu ao diabo? Vejam no texto, ele fugiu. Qual é a promessa que nós encontramos em Tiago 4:7? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós resistimos ao diabo como? Com a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, olhamos para o texto de hoje. Enquanto Adão e Eva, culpados pelo seu pecado, esconderam-se e disseram: a culpa não é minha, para não serem castigados, Jesus, o inocente do pecado, disse: eu assumo a culpa. Eu pago o preço. Eu entrego a minha vida. Eu levo sobre mim o castigo de Deus.
É precisamente devido a estes contrastes que a Bíblia fala em Romanos 5, versículo 18 e 19, que Jesus foi o segundo Adão. Se o primeiro trouxe morte espiritual a toda a humanidade, o segundo trouxe a salvação a todos aqueles que nele creem. Se no primeiro Adão houve desgraça, no segundo Adão há graça. Olharmos para o texto de hoje, podemos pensar que precisávamos de uma segunda oportunidade para acertar onde Adão falhou. Mas digo-vos com toda a certeza, nós faríamos a mesma coisa. O que precisamos não é de uma nova oportunidade para acertar onde Adão falhou, mas de um Salvador que faça aquilo que nunca seríamos capazes de fazer. Jesus não veio para nos dar uma nova tentativa. Veio sim para nos dar a única solução. Foi por isso que ele veio. E é esta vinda que nós celebramos no Natal. Então Jesus não nos veio para dar uma nova tentativa, ele veio sim para nos dar a única solução. Foi por isso que Jesus veio e é esta vinda que nós celebramos no Natal. A mensagem que nós proclamamos neste advento é clara: sozinhos somos incapazes de nos salvar. Sozinhos somos incapazes de alcançar a salvação. Mas a história não termina aqui. Há uma esperança e essa esperança é Jesus. Esta é a mensagem do Natal. Há graça na desgraça. Uma simples frase, mas profunda. Quando Adão e Eva caíram, parecia que tudo estava perdido. O pecado entrou no mundo, trazendo a morte e a separação de Deus. Mas mesmo no meio da desgraça, Deus revelou a sua graça, prometendo um Salvador naquele momento logo a seguir. Um Salvador que esmagaria a cabeça da serpente. Esta promessa cumprida em Jesus ensina-nos que mesmo na queda, há uma esperança maior. Mesmo após a sua queda, a minha queda, há sempre esperança, uma esperança maior. Quando reconhecemos o pecado e a vergonha, Deus oferece o perdão, vida nova e esta graça que supera qualquer desgraça. Na cruz, onde Jesus sofreu para trazer a vitória, nós encontramos a maior expressão de graça e de amor. Não importa quão longe tenhamos ido, em Jesus há sempre uma graça para quem se arrepende. O ponto é, estamos desejosos de querer receber esta graça? De celebrar esta graça? Que Deus nos ajude a dizer que sim e, ao mesmo tempo, a pedir o desejo de proclamarmos esta graça, maravilhosa graça, a todas as pessoas que ainda não o conhecem. Seria um erro grande acharmos que a história termina em nós. Nós somos chamados, enquanto igreja, às nações, para falarmos de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o qual não teve por vergonha. Adão e Eva tiveram vergonha. Jesus não teve vergonha de ir até à cruz, sofrer todas as vergonhas deste mundo, por causa da alegria que lhe estava proposta. E nós ansiamos pela segunda vinda de Jesus, para estarmos juntos com o Pai para todo o sempre. Que Deus nos abençoe.